Fala galera do canal RP10Cast, o seu canal de entrevistas e curiosidades. Estamos de volta com mais uma temporada de vídeo do canal RP10. E hoje temos um tema bem interessante para a gente debater, que é o desafio do empreendedorismo em Pernambuco. E para isso, convidamos três convidados ilustres: meu amigo Márcio Eugênio, que é engenheiro de segurança de trabalho, executivo em saúde do trabalho, tá? E também com passagem na Stellantis, Fiat Stellantis, na Vale do Rio Doce, tá? Com bastante experiência, 25 anos no ramo, tá ok? Márcio, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da RP10Cast. Oswaldo, primeiro agradecer, isso daí é uma oportunidade ímpar, são 25 anos aprendendo em grandes negócios, entendendo como funcionam algumas cadeias de cenário de produtividade e o que é que a gente pode ser melhor dentro do empreendedorismo, né? Então essa é uma oportunidade, eu só tenho a agradecer e compartilhar aqui com os demais colegas. Muito obrigado. E aproveitando, Márcio, eu esqueci de falar que eu gosto muito de enfatizar que o Márcio também é criador de conteúdos digitais, tá? Ele tem um canal, né? Tem um Instagram e a gente vai passar durante o vídeo aqui, a gente vai passar para vocês, tá bom? E o meu segundo convidado é meu amigo Sérgio Costa, que é diretor comercial da Power Automação, uma empresa especializada em geradores, né? Com locação, venda e manutenção, também com aluguéis de muques, containers, né? Plataformas elevatórias, né? E muito mais. Sérgio, prazer recebê-los aqui nos estúdios do RP10Cast. Boa tarde, senhores. Rosival, obrigado pela oportunidade mais uma vez, né? Estamos diante de mais um desafio, né? Isso. Falar das dificuldades que estão postas hoje no mercado. Espero contribuir, né? E abrilhantar o seu canal. Ok, obrigado, Sérgio, por ter vindo. E meu terceiro convidado é meu amigo Eric. Repete do início. Daí da frente. Eric David. Meu terceiro convidado é meu amigo Eric David, tá? Que é diretor comercial da indústria de alimentos TEM, né? Que é uma empresa que produz condimentos e molhos e tal. Eric, é um prazer recebê-lo aqui no nosso canal. Rosivaldo. O prazer é nosso, né? Acredito que os nossos amigos aqui também. Boa tarde para todos. E estamos aqui hoje para brilhantar mais ainda seu canal, que realmente é um canal que está despontando agora. E vamos esclarecer algumas coisas aí para quem está nesse ramo aqui que a gente hoje batalha muito Que aqui. atua, né? É. Ok, bom. Márcio, me diga uma coisa, em relação a todo esse cenário que a gente está vivendo hoje, esse desafio de empreender no Brasil, especificamente em Pernambuco, né? Você com essa grande experiência, com 25 anos como engenheiro de segurança de trabalho, por passagem na empresa Vale do Rio Doce, que é um monstro, uma grande empresa, né? Grupo Stellantis e outras mais, né? Atualmente você é gestor da Redditor, né, que administra vários hospitais em todo o Brasil, né? Isso. Então, é um cara preparadíssimo e conhece bem esse cenário. O que é que você tem para falar para a gente aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo, nossos internautas, em relação a esse cenário que a gente vive hoje, que é empreender no Brasil, como eu falei, e em Pernambuco, porque o desafio é muito grande. Eu trago muita oportunidade de fazer conexões. A gente tem uma chance imensa, você como empreendedor, um talento disruptivo que você queira trazer dentro do cenário, como eu faço conexões de fato que vão me dar caminho para o crescimento. Crescimento sustentável, né? A gente tem muitos cenários de perdas ao longo do processo. Essas perdas são porque conexões erradas, pela questão de estratégia, falta de orçamento, como eu faço um plano de trabalho para poder ser acessível a um cliente maior, né, conquistar. Ou seja, a gestão de perdas é uma frente imensa e está organizado, apesar de você ter a iniciativa, um talento, um grande sonho que é empreender, como você bem falou, Sim. o desafio de empreender, Exato. mas muitos não estão organizados para o empreendedorismo. Isso é consequência muito dessa falta de conexão mais nobre de quem já está na trilha e daquelas conexões que realmente vão trazer novas oportunidades de aumento de portfólio, Sim. oportunidades de manutenção e que te consolidam. E eu vejo muitos talentos ainda nas oficinas, nas garagens, nos seus pequenos montantes de acesso sem a visibilidade adequada. Então, trazem canais como esse dão esclarecimentos fundamentais para quem está nessa jornada. Deixa eu só enfatizar um fato aí. Você falou preparado, né, ou não está preparado. Eu vejo muito o seguinte: de
2020 para cá, quando a gente teve a questão da pandemia, que foi uma questão que aconteceu a nível global, o que acontece? A gente teve muita perda de postos de trabalho. Então, muita gente foi empurrado, né, a empreender. E, assim, sem um preparo, sem um conhecimento, sem um processo. Então, eu acho que coincide muito com essa sua fala aí de não estar preparada, assim, enfim, eu acho que é justamente por causa disso aí. As pessoas foram empurradas a entrar num processo que não estava ainda pronto, né, sem participar de um treinamento, de um curso, de uma faculdade, enfim, e Sem foi descobrir qual é a jornada que ele exatamente. E às precisava, vezes sem a bússola, né? exatamente, até o seu próprio intimidade, porque muitas vezes o cara está dentro de um negócio que quando ele vai ver lá na frente, ele não se identifica com aquilo. Ele entrou por uma questão de necessidade de sobrevivência, né. Aí por isso que, essa colocação que você fez aí em relação a, não estar preparado é bem pertinente, né. E faz aqui um gancho, porque quando você está na cadeira de funcionário, você tem uma estrutura dentro das organizações. Sim. Você tem a contabilidade, você tem um setor de estoque. Quando você, apesar nessa infraestrutura, você ser um grande talento, um funcionário que desponta nas metas, mas você diz, eu posso ser melhor e por isso eu quero empreender. Mas aí vem um grande desafio. Você é o talento. A partir do momento que você é um empreendedor, você precisa formar talentos, né? Formar uma estrutura mais sólida, desenvolver processos e fazer conexões. Às vezes eu vou aprender sobre contabilidade, vou ter que aprender sobre vendas, vou ter que saber um pouco mais de logística, onde é que estão as maiores perdas dentro desse processo. E o caminho contábil também é uma outra coisa que também gargala muito, Oswaldo. As pessoas, às vezes, até na própria abertura do seu empreendimento, da sua proposta, eles erram, principalmente em contextos fiscais. Então, essas são oportunidades ímpares e primárias para quem está seguindo aí nessa trajetória. Eu acredito que os colegas aqui fizeram esse caminho ao longo do percurso. Eu queria até aproveitar esse gancho aí do nosso amigo Márcio, né? E realmente empreender, não vou dizer apenas no Brasil. Eu acredito que o empreendedorismo ele seja um desafio para qualquer pessoa, qualquer empresário, né? Pessoa que sonha com Seu próprio negócio, seu próprio negócio. sua independência. Ela é bem assim desafiadora, né? Desafiadora, seja pela parte quando o próprio Márcio destacou aí, que é a questão de você é um bom profissional, só que você tem uma estrutura por trás, né? Ou seja, você tem todos os setores e ali você se destaca, né? Mas a partir do momento que você é Todos os setores. aí a história Que muda. é uma realidade de A velocidade, né? vários Lese? Não é nem de vários, eu acho, é a realidade da grande maioria. Porque hoje, você vai começar a empreender, a grande maioria começa com um recurso limitado, certo? Você já começa com recursos limitados. Então, quando você começa ali, você começa, sem ter a grande maioria, eu tô falando, sem Sim, ter uma sim. gestão boa, Financeira. gestão, né? Sim. Sem você, às vezes, no meu caso, sabe, precificar corretamente o teu produto, porque se você não tiver uma precificação correta, você não fizer uma compra sadia e tiver o canal de escoamento, que são, para mim, os três pilares que você tem que focar. Impactam, né, diretamente. Isso. Então você já começa, no meio de outros concorrentes que já estão na tua frente. Em todo mais canal que fortalecido, você né? for hoje, já tem alguém na sua frente. Já, com certeza. Então, ou você se especializa naquilo ali, leva para o lado profissional mesmo, você começa amador, sempre começa amador. Aí você vai aprendendo com o tempo, que pegando know-how, forjando ali, Claro. para você chegar num determinado. Que sempre você vai aprender, independente de tempo, de cronologia da tua empresa estar aberta ou não, você vai aprender sempre. Então, o meu caso lá, como Márcio e Sérgio falou aí, você começa já numa situação desfavorável. A grande maioria, não estou falando Sim. que são todos. E você vai batalhando ali para tentar despontar em alguma situação. E conforme até vocês sabedores que o Sebrae é um dos maiores incentivadores, né, do empreendedorismo no nosso país, existe um gráfico, né, que passou até acho que é o segundo ou é o terceiro ano, o índice de empresas que fecham é absurdo, né, ou seja, chega, eu acredito da última vez que eu li, em torno de 42%.
Nos Isso primeiros 7 anos. nos primeiros 3 anos, né, e tem uma sequência até tornar um amadurecimento que é após os seus 8, 10 anos, né. Isso. Falando um pouco de mim, né, eu também, igual ao Eric, a gente começa com pouco recurso, né, na verdade, praticamente você começa do zero, você acredita muito na sua força de trabalho, só que chega um momento que você não consegue mais caminhar sozinho, você precisa de pessoas. E aí é que está o X da questão, porque as pessoas que vão nos posicionar daqui a 5, 6 anos, é a qualidade da mão de obra que a gente está trazendo, né, ou seja, a quantidade e a qualidade vai fazer o diferencial, que a sua seja a sobrevivência ou a sua falência, né. Isso. E assim, e no meio do caminho existe muita dificuldade, né, vários desafios são encontrados, mas assim, é bom essa lutar, porém muito desafiador, né. Deixa só, você falou um detalhezinho aí agora em relação à contratação. Recentemente, em outro vídeo que a gente teve aqui nesse canal, a gente batemos um papo com a doutora Rubenita Araújo e falou justamente, e o tema do vídeo é justamente a crise na mão de obra no mercado de trabalho, que é justamente, calha justamente com essa fala aí sua e dificuldade. Mas, Sérgio, eu tenho uma pergunta para você. Você que é um especialista a tua empresa, ela é do grupo, trabalha, é focada com geradores, né, locação, venda, manutenção, MUCs, né, container, tá? Com essa retomada do crescimento de Suape, como é que tá a tua expectativa em participar, né, nesse cenário aí? Tua empresa, você tem planos de investimento? Como é que fala um pouquinho para a gente aí, para o pessoal que está nos escutando. Boa pergunta, Oswaldo. O pequeno empreendedor, ele depende muito das grandes obras, né. Eh, no meu caso específico, nós trabalhamos muito com locação de equipamentos, as grandes obras e o governo federal e os governos de uma forma nas esferas estadual, municipal, eles têm um poder muito grande de fazer com que a alavancagem de negócio aconteça. Isso. Para que você participar de umas grandes obras, você precisa estar estruturalmente em umas empreiteiras, só que as empreiteiras, na maioria das vezes, ela subcontrata. Aí é onde entra a Power, aonde entra tantas outras empresas Do de mesmo menor porte, porte, né, isso, que é o guarda-chuva, governo federal, sim. tá lá com a quantidade de recursos, a licitação Vai fica, distribuindo, vai tá. distribuindo, e é onde acontece. E especificamente no caso de Swap, esse reflexo ainda está um pouco lento, não veio à tona ainda toda essa retomada, eu Isso. não observo isso. A obra as obras estão andando, mas não na velocidade que nós tínhamos, seja incerteza de investimento, a quantidade de investimento que está sendo gerado, mas no nosso caso em específico, assim, eu tenho a agradecer muito, né, a gente cada dia mais, a gente e o canal também, dá uma visibilidade, eu sei que você está começando Claro, agora, mas é claro. uma forma da gente, fazer, eh com que a nossa empresa seja conhecida, Isso. seja, nós participamos hoje já de grandes obras aqui dentro, né. Deixa eu só perguntar uma coisa, a Power hoje é uma empresa 100% pernambucana, é daqui, você é de fora, como é que é? Não, eu sou daqui, sou pernambucano. Certo. Tem quanto E tempo a Power? a Pauli nós temos 14 anos de existência. É um tempo bem interessante, é uma com década e meia, né? É uma empresa que já gera. Isso, passamos alguns momentos, como todas as empresas, né, tem um momento de dificuldade, mas é aquele momento que a gente já superou e a gente está, agradecendo para o momento que está acontecendo. E esperamos que, a política de desenvolvimento dos governos sejam favoráveis para que a economia, ela continue nesse mesmo ritmo de crescimento, né, como você falou ali, né, eu acho que você citou ali no início da nossa no bate-papo informal, o PIB de Pernambuco ele vem crescendo, Isso. né, isso é importante, ou seja, Apesar de todo apesar esse de toda cenário, mas está dificuldade, né, crescendo, apesar da exatamente. incerteza da política que nós somos Não tem uma nós somos definição ainda. nós somos políticos aqui, Claro, né, claro. mas assim, a política ela impacta diretamente a Não, nossa muito, nossa vida, né, muito. ou seja, principalmente as pequenas. Se eu não tenho obra, eu desejo que o grande ele consiga 10, 15, 20 obras, Sim. ao ponto de ele subcontratar várias outras empresas, que tem espaço para todo mundo, né. Mas assim, a Pau é uma empresa 100% pernambucana, eu sou daqui, mas nós temos atuação hoje de Alagoas até o Ceará, né. Legal. E inclusive fiz agora uma visita recente em todos os nossos clientes, onde a aceitação nossa da empresa foi um percentual muito bom, muito gratificante, o retorno que nós tivemos. Isso é bom. A satisfação hoje, eu observo que a satisfação hoje dos meus colaboradores estão bem maiores, né, assim, apesar de todas os percalços que nós enfrentamos, mas eu observo, eu faço pesquisa de clima lá, onde nós temos lá 83 a 85% de satisfação. E aproveitando, essa sua fala, né, eu acredito, bom, eu não sou especialista na área, mas com essa chegada
esses festejos juninos, eu acredito que vá, né, dar Sim. uma aquecida no teu negócio, né, com Inclusive locação, né. inclusive hoje se alguma empresa me ligar, hoje eu não tenho equipamento disponível. Coisa boa, Meus equipamentos estão todos locados. passa logo um cheque pra mim aí. Se eu vou caçar o cheque para mim primeiro. Mas é objetivo, nós também não temos essa quantidade né, quando eu falo, né, eu falo da minha quantidade de Claro. equipamentos, né, mas eu acredito que pequenas outras empresas iguais a nossa também estejam bastante animadas para o que está acontecendo hoje no período junino, que é o que movimenta bastante a gente, né, que é o mercado de locação de equipamentos. E aí a gente segue o fluxo trabalhando com a mesma intensidade, entregando o que o cliente espera e buscando sempre o crescimento. Ok, Sérgio, deixa eu E só para completar essa informação, você completou com a parte de investimentos. A parte de investimento nossa, nos últimos 3 anos, eu acredito que nós fizemos um investimento mais ou menos de 3,5 milhões. Para uma empresa pequena, é um investimento bem considerável. sim, com certeza. No meio do caminho tivemos as dificuldades normais, nós estamos normalizando, mas acredito que os próximos 12 meses a gente tem essa mesma alavancagem aí de novos equipamentos para que a gente venha participar, né, até Sim. porque nas unidades onde eu tenho de Fortaleza a Maceió, a gente pretende mandar Ampliar. mandar alguns equipamentos para lá para começar a participar também do mercado, não só o mercado que hoje de locação exclusiva é só em Pernambuco, lá é só a parte de mão de obra, na parte dos outros estados. Ok, Sérgio, deixa eu passar a bola aqui pro meu amigo Eric Vamos. David. Meu amigo Eric, o cenário hoje da TEM, né? Qual o principal produto de vocês e o teu mercado, né? Assim, qual o teu principal mercado? Fala pra gente. Hoje, Rosivaldo, o principal produto nosso lá, ele vem derivado de alho, certo? Alho triturado, molhos, especiarias. Então, a gente tem um foco muito grande nesse carro-chefe. Só que nós expandimos mais a parte do portfólio nosso, colocando outros produtos que estavam sendo pedidos pelo cliente. Então hoje a gente atende aqui uma boa parte do estado de Pernambuco e estamos também Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Fortaleza. Certo. Atendemos os cash, né, que é os plays, que as grandes, que é as nacionais, e atendemos Quando você o fala local. creche é o quê? As grandes, os atacadas, né? Isso, exatamente. E algumas distribuidoras. Então hoje, na minha visão, o mercado, ele já vem há um tempo que ele está meio que instável. Certo. Você passa, tipo aquela O gráfico? batida do teu coração. Isso. Seu Aquilo é o gráfico. cardíaco, né? Isso. Certo. Então, O elétrico, o eletro, cardiograma, né? Isso. só que agora a gente se adaptou a isso. Isso. Então você vai, se adapta àquela dança, né, de gráfico, e você sabe mais ou menos o mês que vai estar meio que capengando, o outro que vai estar melhor. Então você vai se adaptando àquilo ali. Mas, no mais, a gente vai passando. Acredito que isso vai mudar, entendeu? Mude daqui para frente um pouco. Se tivesse uma reforma melhor de imposto, tudo isso aí, melhoraria muito para a gente, que somos pagador de imposto e empresário, né? Porque é uma carga tributária muito grande em cima da gente. Mesmo você precificando corretamente, às vezes você tem que baixar sua margem, porque senão você não vai concorrer com o que está lá na ponta. Às vezes o que está lá na ponta, que é meu concorrente, ele tem alguns incentivos fiscais que eu não consegui. Então, Ainda, assim, né? ainda, aí eu consegui ele já conseguiu 3 na minha frente, então eu não tenho como estar brigando com margem com ele. Eu tenho que tirar da minha margem para tentar. Não só é preço, na realidade. Hoje não só é preço, é qualidade de produto e o seu atendimento. Como você vai fazer no seu ponto de venda. A gente estava conversando em off aqui antes de começar a gravação e você falou que tem 3 pilares, né? Qual foi que você estava falando aí? Rosivaldo, para mim é o seguinte: você tem que precificar bem seu produto, Sim. certo? Você tem que entender. Que é o que mata muito É. o empresário. O cara, essa guerra de preço que tem hoje aqui, o cara muitas vezes ele está vendendo a coisa, baixando, e justamente essa questão de precificação é uma coisa. E essa briga de preço, só leva a sua empresa a ter decadência. dificuldade, a ter dificuldade. Então é melhor, às vezes, você faturar menos com uma margem melhor, entendeu? Do que você querer brigar de preço para faturar mais com a margem pior. Então, às vezes, você trabalha mais, você gasta mais energia
para vender mais, mas com uma margem menor. Então, o que é que a gente procura lá? A gente procura precificar melhor, bem, corretamente, justo o produto. Você tentar comprar seus insumos, sua matéria-prima da melhor maneira possível e você ter uma parte comercial que você consiga ter acesso à venda, onde você sabe que ali vai ser uma venda sadia e positiva para você. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou dos pilares, né, os 3, mas assim, não querendo entrar em questão política, né, falando de gestão, de A ou B, fulano ou ciclano, mas assim, as gestões que a atual e a que passaram tal, ela está de uma certa forma contribuindo para que dê um suporte à indústria como a sua, como a tem, né, uma indústria de alimentos? A gestão anterior, sim, não só para minha. Acredito para muita coisa. A gestão anterior desburocratizou Sim. muita coisa para quem é pequeno, é micro, pequeno, médio. E você viu, você sentia que ali estava alavancando. Isso. E agora não, você vê que o negócio retraiu de uma maneira, você vê pelo a Selic como tá. Aproveitar só um gancho aí, Eric, você está falando Do federal? estadual, gestão estadual, ou você está falando de uma forma mais ampla? Veja só, estou falando de uma forma mais ampla e posso entrar na forma mais local, né? Eu estou falando na forma ampla que isso aqui, eu acho que não só significa para gente, significa para o Brasil. Até porque Entendeu? o nosso canal hoje já abrange hoje, Eu posso até várias pessoas. Até porque você também já está fora do estado de Exatamente. Pernambuco, Isso é como uma eu também já característica, estou né? fora do estado. Sim. A Então, desregionalização é uma estratégia importante isso, para poder ampliar e expandir possibilidades, né? isso. que é uma incerteza muito grande, né? Às vezes, numa mudança de governo, né? Quando tem, nossa economia ela para, né? Praticamente, né? É cultural isso, né, Nos cara? primeiros 5 meses, É. independente de gestão que assumiu, Para. a descontinuidade dos serviços que estavam sendo feitos, ele para, né? E isso é um dano muito grande, porque você 6 meses você com o pé no freio. Até você não consegue recuperar aquele ano que foi um ano político de primeiro mandato. É absurdo. Eu acredito que principalmente para você, Sérgio, que você trabalha muito com Sim, órgão, né? sim. Então isso para você realmente dá uma retração muito grande. E para mim também que trabalho na ponta já, também dá, porque tudo é engrenagem. É verdade. Agora você olha o quanto isso é interessante. Em média, pegando aqui pela dinâmica das empresas, em média a gente faz um circuito de mobilização de fornecedores Certo. de mais de 500 fornecedores em grandes empresas, né? Na condição de colaborador, empregado ou gestor desse segmento. Mais de 90% dessas pequenas empresas que acessam o grande ele tenta, nas vias de contrato, apertar em todo o contexto para aumentar a margem dele. E a maioria deles não estão estruturados, eles perdem principalmente na avaliação de gestão de risco. O que é que eu trago isso, né? Muitas do que a gente discute, diz bem assim, o teu negócio, ele sabe que tem impacto governamental, mas a sua estratégia de crescimento não pode depender do governo. Você tem que estar organizado o tão suficiente que em um momento de crise a sua organização seja diferencial. Mas tem esse ponto aí agora, Isso, Márcio, né? que eu vou lhe falar. Isso é o cenário perfeito. Uma empresa, a indústria, no comércio, o que for, é o cenário perfeito, você está preparado. Mas aquele que a gente estava comentando no começo, a gente começa praticamente sem recurso. Você vem batalhando para você formar seu fluxo de caixa, para você formar tudo aquilo ali. Então, qualquer desorganização que tenha, como a gente estava falando tanto de mudança de gestão, alguma coisa, impacta. Sabe por quê? Porque você, às vezes, vai querer pegar um recurso num banco, um exemplo. Hoje, a taxa Selic está lá em cima, hoje você vai pegar o juro, não compensa. Exato. Então, isso dá um impacto muito grande. Então, você fica travado, retrai, para você esperar o que é que vai acontecer. Mas olha o que é interessante, a gente está falando aqui do cenário da Sim. primeira curva, que é não ter orientação nem recursos, então o teu risco de sobrevivência em É termos quanto empresa é muito alto, mas quando você já começa a estar no cenário de licitações, quando você já começa a estar concorrendo, você já criou uma coraça de um outro grupo, né? Isso. Essa etapa, o nosso amigo Márcio ele falou uma coisa bem interessante e é importante, né? A dificuldade que é das pequenas empresas, né? O empreendedor, dele se formalizar, mas não é formalizar apenas, é ele ter toda a regularidade fiscal.
ter toda a documentação de segurança do trabalho, seguro Exato. de vida de funcionário. E foi uma coisa, Rosivaldo, né, o nosso anfitrião, né, e Márcio e Eric, foi uma coisa que eu tenho trabalhado muito dentro da empresa, dentro da Power, de ter a empresa toda regulada, Estruturar, né? toda Isso é estruturada. Pra quê? profissionalizando, você está profissionalizando a sua Isso. empresa. E até digo aqui como conselho para as pessoas que Estão nos ouvindo, né? estão nos ouvindo, nos assistindo, que se formalizem, que vocês se profissionalizem, né? Não tem problema, concorrência ela sempre vai ser salutar. Acho que vocês, como pequenos empresários, igual a mim, que sou pequeno também, que busque sempre se organizar em termos de documentação. E as oportunidades vão aparecer. Algumas pequenas oportunidades já têm aparecido, as grandes não tive a oportunidade ainda, mas estou me preparando para chegar a isso. E é uma coisa, Márcio, que, por exemplo, você trabalhou num grupo Stellantis. O índice de fiscalização que tem uma empresa dessa, dos governos, é muito grande. E aí ela, ao contratar uma empresa de pequeno porte, Ela cascateia esse sistema de auditoria. ela traz esse processo Essa cultura, né? para a pequena empresa. Isso. Muitas vezes, né? Até recentemente eu presto serviço hoje também para o grupo Stellantis. Nós participamos de uma rodada de negócio onde nós ficamos em terceiro lugar, né? Eu precifiquei, como o próprio Eric falou, eu precifiquei o meu preço justo, é um valor de mercado que eu considero para toda a estrutura de ter atender uma grande empresa. E as duas outras empresas venceram. No final, as empresas foram desclassificadas. Por quê? Não apresentaram a documentação necessária de segurança do trabalho, seguro de vida dos seus funcionários e tantos outros documentos que se pedem, né, na parte de segurança do trabalho por parte do contratante, que ficam no meio do caminho. Aí reforça aqui, se profissionalizem, contratem pessoas, empresas que possam fortalecer para que você daqui a 5 anos, 10 anos, esteja preparado para o mercado. Ou daqui a Esse é um 2 ponto, anos, né? esse é um ponto. Às vezes eu vejo muita discussão quando a gente validava documentos, a pessoa muito com discurso no macro. O macro é o governo, Sim. é as linhas de crédito, mas ele não estava cuidando do micro. O que é um micro? O micro é a falha na gestão de estoque, o micro é o retrabalho e as horas extras É o fundamento, pela falha, né, do planejamento de Perdendo tarefa. no processo. As 7 perdas que muitos não param para ler. E assim, gente, quando a gente está empreendendo, você está aberto para o mundo do conhecimento, né? Isso. A possibilidade de conexões que a gente tem a todo momento, seja para marketing, seja para contábil. Eu estava fazendo um case em relação que não foi de documentos. Os caras disseram, cara, eu estou fazendo uma gestão de perda, eu queria um diagnóstico de perdas. Eu digo, você já pensou em implantar um comitê de gestão de risco na sua empresa? Qual é o teu entendimento em relação a isso? Você como médio empreendedor. Ele me explica mais. O comitê de gestão de risco, ele olha o risco da tua imagem, o risco de você não ter acesso a grandes investimentos, o risco de você conectar-se com maiores para aumentar a tua forjança logística, seja de ampliar a negociação para você entrar numa parceria, para aumentar o teu portfólio. E a pessoa, às vezes, ele estava muito preso. Não, eu não quero aberturas dentro do meu negócio, eu não quero entradas. Eu quero deixar ele ainda blindar. muito genuíno, ele ainda muito ao original. E hoje isso é uma falácia, é uma perda, né? Muito grande. Porque eu digo, cara, quando a gente fala da gestão de risco, eu quero, qual é o risco da minha empresa fechar e eu não ter suporte para segurar durante 6 meses? Qual é a linha fiscal que eu tenho de retomada? Muitos daí a gente estava olhando de cara, em média um fornecedor ele estava com uma perda de 2 milhões por acidente de trabalho impactado pelo FAP, Fator Acidentário Previdenciário. Ele não estava cuidando da parte de segurança, sendo que aí ele se credenciava na hora da contabilidade, ele entrava por uma categoria que cobrava mais imposto na folha de pagamento. Entendi. Márcio, você falou uma coisa bem interessante e aqui, isso eu levo como vitória, é um troféu dentro que eu trago dentro da nossa empresa lá. Pelo tempo de existência da Isso. empresa, até hoje eu não tive nenhum acidente por afastamento de trabalho, por afastamento, Sim. o afastamento de trabalho por acidente, né? Porque eu sempre digo, é uma política quando eu faço meu DDS lá, eu reúno todo mundo, digo, o mais importante não é vocês saírem para o trabalho, o mais importante é vocês voltarem para casa. Exatamente. O mais importante não é a ferramenta, o mais importante não é o carro, o mais importante não é o gerador, não é o caminhão, o mais importante é a família de vocês estar esperando. Quando vocês colocarem um capacete na cabeça, quando colocarem uma bota, vocês pensam que vocês não estão fazendo bem para vocês, estão fazendo bem para vocês e para os seus familiares.
E esse é um E muita gente negligencia. E lá também de vez em quando eu fico batendo cabeça. É a resistência. Mas se você for para as grandes empresas, grandes corporações, já é como você pintar o cabelo. É uma coisa. É uma rotina, já. E os pequenos ainda ele tem essa dificuldade, mas a cobrança tem que ser diária. Mas olha só, a gente pega do mesmo jeito que você está fazendo uma linguagem de líder para a gestão de pessoas, o profissional que é um consultor, seja de qualquer segmento, isso daqui é que é o ponto aqui, ele tem que trazer a linguagem do alto executivo. Todas as vezes que eu participei de uma mesa de tomada de decisão, eu não estava falando sobre a norma, não estava falando sobre o acidente, eu estava falando do impacto na folha, eu estava falando que o teu social aqui, quando você falha, você está com a tributação automática e muitas das vezes a tua contabilidade, ela não está fazendo a auditoria que você precisa até para mudar a sua classificação quanto empresa e muitos dos aportes que você está deixando de fazer, seja para enquadramento, você está pagando insalubridade, periculosidade, ou você está faltando dentro da folha ou do E-Social. Ou seja, você não está cuidando do micro. O micro está corroendo o macro a todo momento. Então, esse é um dos maiores desafios em um momento que você tem pouco recurso e um grande risco. Recentemente eu assisti até, mano, pegando esse gancho, recentemente eu assisti até uma matéria do Luciano Hang, né, sabe, nós conhecemos ele, um grande empresário no Brasil, e ele disse que o que ele faz quando ele vai visitar as lojas dele, que são mega lojas. Ele disse que o prejuízo dele, muitas vezes, tá na torneira Exato. que tá lá jorrando e o colaborador dele não viu aquele vazamento. E aí ele calcula, né? Quantos litros de água estão sendo desperdiçados? Aquele é o dinheiro que está indo, o custo dele está sendo diluído ali. Ou seja uma tomada, seja uma luz. Ele disse, bem categórico, nesse sentido lá. Imagina a quantidade de banheiros que existe dentro das minhas lojas. Imagina a quantidade de torneiras. Quer dizer, É porque tudo dele é mega, né? e Ao a pequeno, dele tá... pior ainda, né? Que tudo sente mais. Isso. Eu estava falando aqui que um gestor disse, cara, se você tem uma atividade que ela se repete muito, que precisa ser toda hora refeita, um cheque, ela deveria ser automatizada. E nesse mundo de IA, você não tem informação para poder fazer um aporte de investimento, é muito perigoso. Você não ter dados. E hoje a gente tem mais isso disponível para consulta, painéis. Eu acho que é uma grande frente, não é, Rosivaldo? Em toda a atualização de tecnologia e com acesso a todos nós. Isso. Eu tô entendendo. Concordo. Ô, Márcio, me diz uma coisa, você que é especializado, né, nessa parte de, como engenheiro de segurança de trabalho, conforme eu falei, trabalhou em várias empresas e tal, hoje tem seu próprio negócio, é um criador de conteúdo, qualifica vários profissionais, né? Exato. Me diga uma coisa, o que tira mais o sono hoje do empresário hoje nessa questão de segurança, né? O que tira mais o sono é a questão da reputação da empresa. Então você pode ter cenários. Gente, não tem como, não existe acidente zero. As pessoas erram ao longo do ciclo, mas você não pode admitir que alguém tem uma fratura, tem uma lesão mais severa, porque além da questão da ética profissional de cuidar de pessoas, você tem uma ética da visibilidade da tua empresa. Ninguém faz negócio com uma empresa acidentária. De forma alguma. Você vai ficar dentro de um nicho muito pequeno de comércio e você não vai ser escalável. Então, você ter uma empresa que está fechando por questões ambientais, você ter uma empresa que começa no básico, no descarte, na seletividade do óleo que você está escolhendo para ser os seus insumos, né? Se você tem um mau fornecedor que você é íntegro, mas você está fechando negócio com maus fornecedores, você está comprometendo a visibilidade da sua organização. E hoje você está sendo corresponsável, né? Além da corresponsabilidade. É tudo que as empresas, né, de grande porte, as multinacionais, elas não querem, né? Ela não quer, porque a partir do momento que ela negligencia o descarte do óleo ou o descarte do resíduo, ela está passiva, sim, de levar uma notificação, né? E eu trago muito um exemplo de uma empresa aqui, não cabe o contexto, mas assim, em relação à contaminação do solo que acabou indo para uma comunidade próxima. A ação movida, e é um setor muito forte, a nossa Secretaria de Saúde e de Meio Ambiente, ela é muito mais ativa do que muitas, ela identificou e cobrou uma regularização
dessa fonte de água que alimentava do lençol freático, Isso. que ia para os bairros, Exato. que estava contaminada. Sendo que esse processo de contaminação levou muito de toda a margem que ela tinha de segurança. Então, o risco dela aumentou, o aporte em linha de crédito bancário por ser uma empresa classificada, porque também pesa como indicador de risco, ele não tem acesso. A gente não está falando de segurança, a gente está falando de segurança dentro do negócio, como estratégia para o negócio e abertura de crédito. Então, ou você vai crescer com a tua maturidade, com a tua coraça, com o teu nível de contato, pela qualidade do teu produto e atendimento, mas você vai chegar a um ponto que você vai ter que ter um esforço hercúleo para você ir para o next level, né, o próximo nível. O que é que você vai fazer para conseguir fazer parte do grupo próximo passo dentro da sua empresa? Qual é o esforço? E às vezes esse pormenores que hoje você, quando está iniciando, você abre mão, é só você. Agora você não pode mais só você. Você precisa ter uma estrutura que te leva a isso. Deixa eu só pegar esse gancho aí que ele falando sobre questão de ambiental, né? Resíduo. De resíduo, né? Eu fico rindo às vezes comigo mesmo, né? E fico feliz, né? Na verdade, eu fico feliz porque Se antecipar, né? eu me antecipei muito a isso aqui. Desde o momento que eu abri a empresa, eu sempre trabalhei com o quê? Eu sempre pago a periculosidade e insalubridade para os meus colaboradores. É regra, sempre foi regra. E graças a Deus é até hoje. E vai ser até enquanto existir. E outro ponto bem importante é que eu consigo prestar serviço para quem é meu fiscalizador. Ou seja, existe o CREA, e eu presto serviço para o CREA. Eu tenho um contrato permanente com o CREA. A pessoa que me fiscaliza, eu presto serviço a ele. Que é um órgão bastante, a gente sabe, bastante atuador, que é o CREA. E eu tenho também o CPRH. O CPRH, que a gente sabe que a gestão ambiental ela é muito forte. E eu consigo também, é meu cliente também, ou seja, quem me fiscaliza é a pessoa que eu presto isso. E isso é muito importante. Isso quando eu vou falar com as grandes empresas, né, onde eu estou andando, eu sempre Isso abre portas, né? eu digo, ó, eu sou fiscalizado por quem eu presto serviço. Ou seja, eu acho que quando você vê, eu fico rindo comigo mesmo, aí eu digo, não, você fica assim, pô, eu estou me antecipando aos fatos. Eu acho que isso tem a ver, eu estava olhando teu currículo, você trabalhou muitos anos naquela empresa de geradores, né, como é o nome daquela? Caterpillar. Não, Trabalhei na Caterpillar e na Leonheimer. Leonheimer, que é uma referência, não sei, Leonheimer é uma potência, então assim, são empresas grandes, né? Chegou a Contexto cultural você está levando para a sua vida de iniciação. chegou a ter 67% do mercado. Ó, 67%. Máquina Exatamente. Aí o que acontece? Na Caterpillar, que é uma multinacional. multinacional, então eu acho que parte dessa sensibilidade que você tem, essa preocupação com a segurança em processo, né? Como você falou, o manuseio dos resíduos, né? A segurança, como você falou, ó, eu fico feliz porque desde a fundação da minha empresa, ela não registrou nenhum acidente de trabalho. Cara, isso aí, Exatamente. eu acredito, é porque isso é derivado ao quê? Ao histórico que você tem das empresas que você passou, né? Porque pesavam por questões de segurança do Segurança, trabalho, com processo, e automaticamente você implantou isso no seu negócio. Agora, Oswald, pega um gancho aqui. Eu estava trazendo a discussão. A gente fala, nós pagamos, que já é o esperado, o comportamento esperado, e a gente hoje, para pensar, inovar e adquirir mais recurso, a gente sempre está se provocando. O que é que eu faço para não pagar mais a periculosidade? O que é que eu faço para não pagar? Eu não faço Por que eu tô dizendo isso? Porque eu tenho que brigar para eliminar o risco. Não é a questão financeira. Certo. Se você elimina o risco, se você melhora a automação, se você melhora a mecanização de processo, você não é questão de pagar. Eu não tenho mais exposição, por que pagar? Então, além de eu dar o individual, né? Aí vai entrar a questão trabalhista, que ali você, para a categoria, ele vai exigir que seja. Você obrigatório. A engenharia valida você tirar isso. Se você melhorar seu processo, se você melhora a sua captação lá e zera a exposição, legalmente você não paga. E são canais que não são estressados. Eu, quanto seu consultor de segurança, obrigatoriamente eu me sinto no dever de dizer, cara, é assim que eu contribuo, gerando valor para quem está na ponta, não tendo exposição, e trazendo valor para você na tua visão, tanto social quanto
o colaborador, mas também na tua linha de custo. Você deixa de pagar e reinveste em segurança, melhorando equipamento, tecnologia, Quer dizer que exposição, hoje a legislação permite você tranquilamente. fez uma colocação muito importante, né. Quer dizer que você está dizendo que hoje, por exemplo, hoje eu pago, sei lá, eu tenho 22 colaboradores. Aí desses 22 eu pago periculosidade para, posso dizer, 80%, né, o pessoal do administrativo não recebe. Certo. Mas aí 80%, ou seja, pelo histórico que eu tenho de não acidente, e se eu desenvolver isso aí, eu tenho como solicitar. Você paga pela exposição. A partir do momento que você melhora processo e elimina exposição, você não paga. Entendeu? Então, E aí esse é o e aí trabalho da Aí engenharia. eu consigo reverter isso de salário. Grana e voltando dentro do teu negócio. Até em tecnologia para minimizar também. Tecnologia. Então, às vezes a gente começa por exposição. Essa é a discussão. Onde é que estão as grandes oportunidades para entrar mais grande? Como é que você olha para dentro da tua casa e diz: "Ah, de fato eu preciso? Será que uma porta investida aqui não vai me trazer isso aqui de ganho?" Às vezes o empreendedor está caçando toda hora isso, né? Essa é uma grande frente. Ô Eric, deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação a esse tema que a gente estava conversando aqui agora, em relação à segurança do trabalho, como é que funciona a tua empresa? A TEM, ela desenvolve esse processo, esse calendário, né? Sim, lá é o Pra gente. seguinte, é diferente da de Sérgio, como a sua é mais voltada realmente em lock, você, não é, Vou atender máquina e tal. entendeu? Lá nós temos as máquinas lá de invase e tal, tudo com NR, que tem que ter Inclusive você NR12, é, inclusive NR12 as máquinas que ela já vem, hoje ela vem com dispositivos para evitar acidente. Isso, ele diz que a ANR é a norma regulamentadora, ela regulamenta o padrão mínimo de segurança que o maquinário dele tem que ter. Tem que ter. Intertravamentos, sensores, Exatamente. né? Você bota a mão, tem tira- o sensor, ela para. Ou seja, a pessoa não está exposta. Isso. É o que isso tem aí. no elevador, por exemplo. Você aponta, vai, se você. Aí ele Quando para. você para, É o nosso dia a dia dentro da Porque indústria. antes, nas máquinas, até antes a isso, não existia. Essa preocupação. Poderia até ter algum dispositivo, mas não era como é hoje. Iniciativa. Então lá, o que é que a gente tem e usa diariamente? Impactou diretamente na produtividade e diminuiu o risco de acidente. Diminuiu. Como o Sérgio falou, a minha empresa também tem 14 anos Sim. de vida e até hoje não tivemos nenhum acidente lá dentro. Nenhum acidente dentro da nossa empresa. E até questão de periculosidade, a gente não paga porque não precisa lá. Agora paga para salubridade, a parte externa de Motoboy, isso. entregador. Isso. Então, assim, lá o que é que a gente bate muito de frente, que são os EPIs, que tem que ser usado lá dentro, que é o protetor auricular, as toucas que tem que usar, máscara, óculos de proteção, porque se trabalha com insumos, pimenta, com tudo isso aí para não bater no A própria rosto. contaminação do A produto. contaminação, final, né? isso. Tá fechado. Então, assim, lá E eu quero até parabenizar aqui o Eric, né, pela empresa dele. Eu fui até a empresa dele, apesar que Eric, meu amigo, pessoal, mas eu sou prestador de serviço da empresa dele e eu pude observar, né, num momento de visita lá, o quanto organizado é na estrutura. Obrigado, Sérgio. Quem mexe com alimento, né, o cuidado que tem ali, fez a sua organização. Foram convidados, entendeu como é que é? Foram selecionados a dedos. Um empresário, entendeu, bem relacionado, que zela pela sua empresa, como é o caso do Eric, o caso do Sérgio. O Márcio, que é um profissional na área de segurança do trabalho, que já passou por várias empresas e hoje já Claro. está elevando esse conhecimento dele pelas plataformas digitais. Então, Isso. o propósito é justamente esse: é trazer gente que tenha história, conteúdo, para que a gente passe isso aí para quem está nos ouvindo, para quem está assistindo esse vídeo e veja a importância de ter processos, né? É importante. Isso. Aí às vezes Eu vou brincar um pouco com o nosso amigo Márcio, né? E a consultoria dele não é cara. Não. A consultoria dele é justa. Ela é justa, né? Ou seja, é outro amigo nosso, né? A gente já se conhece aí há bastante tempo, acho que em torno de uns 5, 6 anos aí, mas eu vejo a seriedade que ele leva no processo dele. Eu acredito que quando começou a época da pandemia, ele já desenvolvia essa parte, né, Márcio? Eu sempre, eu acredito que o Rosivaldo convide lá o nosso amigo Márcio para participar, né? Eu vou muito grato por ele. Eu sei que o Márcio ele tem muito a acrescentar para as empresas, né? Ou seja, essa parte que ele
né, tô vendendo teu peixe depois, assim, tô vendendo por isso, mas assim, mas é porque é importante que a gente entenda, todo esse contexto de segurança do trabalho dentro das nossas empresas, porque o custo de você reparar um acidente, ele é muito grande, né. É. Eu costumo brincar lá que a minha pólice ela tem um valor lá considerável, né, para todos os colaboradores, eu digo: "Ó, é melhor que vocês não usem, porque na verdade quem vai usar não sou você, quem vai usar é quem fica aí, né". E assim, mas assim, a gente sempre preza por isso aí, mas contratem o máximo, porque é uma consultoria que com certeza Aproveitando esse gancho aí, tá? Dessa É um propaganda do meu amigo Márcio. obrigado. Márcio, fala um pouco do teu desenvolvimento nessa tua plataforma digital, o teu conteúdo, né? Porque hoje você já faz live, você tem audiobook, né? Certo. É isso? Você Isso. tem, não, e-book, né? E-book. Você tem e-book, você tem, cursos, né? Treinamentos, né? Formações. Fala para aí pro pessoal que está nos ouvindo aí, como é que funciona isso? Eu acho que esse é um movimento muito de gratidão. Você ter a oportunidade de ter passado por grandes empresas e ter investido em si mesmo, né? Muitas vezes eu escutei de um colega dizendo: ao dia que eu estiver nessa cadeira, eu começo a pensar por ela. E aí onde é que está o grande erro, né? Então, a cada oportunidade que eu tive de sentar numa mesa como essa e não estar numa mesa de segurança, eu quero falar com empresários, o que é que dói, o que incomoda, qual é o gatilho. Você quer falar de segurança? Fale do processo. Não fale de norma, fale do processo, como é que funciona entrada, saída. Então, esse movimento de gratidão, ao longo desses 25 anos, entendendo como é que funciona líderes dentro de um processo ajustado, eu entendo o líder como uma pessoa que organiza processo, traz inovação, é um cara disruptivo, né, de estar cenário. E como eu volto com essa gratidão dentro de um cenário de comunicação. Não é fácil falar para uma câmera, não é fácil transmitir conhecimento como num ambiente tão descontraído quanto esse. Isso. Mas, eu entendi que esse seria um compromisso importante de trazer dicas, falar sobre cenários, principalmente o que mais incomoda nas empresas é o acidente, né, como o Sérgio já trouxe, o orgulho de não ter, né, Ok. mas assim, não existe risco zero. Não. Todo dia a gente vira para rua, olha para os 2 lados, e a gente traz uma visão nesse desenvolvimento do trabalho entre como o fator de saúde, segurança e meio ambiente, e a qualidade, que muitas vezes fiquei à frente, como a padronização é importante, como ela está vinculada à redução de perdas, e como isso me fez, como área de apoio, fazer parte de mesas de tomada de decisão. Então, assim, como eu influencio um diretor executivo? Como eu falo a mesma linguagem do empreendedor que está buscando uma bússola e eu sou apenas mais uma frente que ele precisa pôr à mesa para o sucesso? Quais são os segredos desse grupo que há menos de 5 anos fecharam as empresas e dos grupos que passaram dos 7 anos? Tem uma questão muito de ética, tem uma questão de bons relacionamentos, produto, qualidade e muita energia, né, direcionada para as pessoas certas. É isso que a gente fala no canal, traz ideias, desenvolvimento e com muito enfoque em liderança, trazendo uma visão mais direta, prática e menos romântica dentro do contexto da segurança. Eu acho que é esse o desafio, que sou grato, né, Certo, fazendo certo. isso. Eu, voltando ao tema, né, vou fazer uma pergunta aqui, voltando ao tema, que é o desafio de empreender, né, em Isso. Pernambuco, né, e também no Brasil. Eu vejo que a grande dificuldade do empreendedor hoje para se manter é o acesso ao crédito, né? Aí entra aquele tema que a gente estava conversando agora há pouco sobre organização, processo, né? Como foi o advento da pandemia, por exemplo. Muitas empresas que sobreviveram à pandemia porque elas estavam minimamente organizadas. Eu tinha um fluxo de caixa, né? Aquela coisa toda, tal, e conseguiu. Porque a empresa que estava na corda bamba, sem processo, sem fluxo de caixa, enfim, assando para comer, essa aí não sobreviveu. Você entrou muito E naquele Logo pegando um gancho nos aí, primeiros lembrando meses, ela já, lona. E pegando que nesse período da pandemia, ao mesmo tempo que foi uma grande crise, o mercado do aço, muita gente ficou dentro de casa, começou a fazer reformas. Foi. Você teve muita linha de investimento que foi liderada Muito grande. em situação de emergência para que empresas não fechassem e entrassem com contribuição de folha e até afastamento liberando 50% da Isso, folha de pagamento. A parte alimentícia também, o pessoal ficou muito em casa, então, não tinha bares e restaurantes para você ir, então tinha que, O consumo contribuiu drasticamente, né?
Não, Queda. não houve queda. Não houve queda. Não houve queda, entendeu? Ah, desculpa. Todo mundo em casa tinha que comer, tinha que beber, fazendo live, Estava fazendo mais aquilo ali. recebendo, né? Então, consumindo, com medo de faltar mercadoria e Que tal. pareça, Então- a crise, toda crise é ruim, mas é no meio das guerras que você vê cenários e oportunidades e aqueles que estão mais Como quem produzia álcool. Quem produzia álcool não tinha álcool para vender. para vender. E algumas situações pontuais, no caso meu, eu trabalho com um produto de extrema urgência, né, e emergência. Foi um setor que não parou, foi o setor da energia, né? Exato. As empresas, os hospitais, principalmente, né, precisavam Principalmente as tais. de dar garantia da energia. E eu lembro muito bem que eu saía à rua e estava aquele vazio. Chegava à noite e lá a equipe, mas todo mundo trabalhando. Foi um momento que houve realmente. Foi a crise, mas existiu oportunidade. Isso. Agora, E assim, uma característica que eu vejo muito, isso é muito americana, o brasileiro não tem muito isso. Talvez comece a questão de diversificar ou mudança de rota na transição de carreira. Ao longo de 10 anos, você tem uma prática lá que as pessoas, uma hora são funcionários, outra hora são vendedores, outra hora eles estão empreendendo no comércio, eles mudam. E isso não é cultural muito do latino-americano. Eles acabam, sou pedreiro, ou uma vida caminhando para a especialização nesse contexto. Mas essa flexibilidade de você virar a bússola, né? Como você falou bem com exemplo, um colega meu, de repente, ele estava e comprou um lote de álcool e saiu oferecendo nas empresas. Depois ele mudou o dinamismo quando ele viu o mercado que estava para uma outra frente, ele pegou e já retraduziu essa flexibilidade, seja mesmo no mesmo segmento. Ou talvez mesmo seja uma veia empreendedora, né? Uma visão, né? O cara tem uma visão de negócio, Conexão em todo momento. ele tem uma visão de negócio que faz com que ele consiga surfar em várias ondas, né? De cenários, né? De comerciais, né? E as oportunidades, né? Na época, eu lembro que na época da pandemia, né? Eu sempre trabalhei com energia, mas eu lembro que eu criei 2 outras empresas, né? E uma foi a de jardinagem, né? Fui muito bem sucedido, graças a Deus, até o momento que eu via que o negócio estava sendo rentável. Mas eu não perdi a essência da minha empresa, que era o principal negócio. É um negócio que é aquele de lá, né? E assim, aí, assim, nesse momento, assim, você apareceu outras oportunidades, você surfou naquele momento de lá, mas você também tem que entender que tem a hora de vocês, ó, vômito já passou. Recuar. E volta para o seu business, onde você é mais forte. Foi a empresa de Onde tem o know-how. não Onde tem o know-how. e depois foi uma empresa de tratamento de diesel, que também muito boa, entendeu? É uma coisa que constantemente lá, mas assim, aproveitei a oportunidade e depois eu voltei, e eu acredito que agora eu estou bastante maduro para entender que esse é o meu mercado. Aquelas outras, e não descarta a possibilidade, como empreendedor, não descarta a possibilidade, Rosival e Eric e nosso amigo Márcio, de abrir nova empresa. Sim, a minha mente é aberta para isso aqui, né? Hoje eu posso dizer que estou chegando, não estou ainda, mas eu estou chegando buscando o conhecimento de que da minha empresa precisar trabalhar sem a minha presença. Sim. Né? Que é outro desafio grande do empreendedor, né? Tudo gira naquela empresa de pequeno porte e tudo gira ali. Eric mesmo, tenho certeza que... É um microgerenciamento, ele É. tem que assinar tudo, né? Tira tudo. Tudo tem que passar por ele. Passar por ele. Eu costumo até dizer, algumas despesas até um valor X, quem assina é outra pessoa minha lá dentro da empresa. Para que eu possa o quê? E você dá autonomia, você gera. Aí olhar por cima e inovar, né? Você gera confiança, engajamento e automaticamente o colaborador ele começa a se valorizar e produz com mais eficiência. Ou seja, você tira responsabilidade. das suas costas aquela responsabilidade que você vai ganhar mais tempo para você ir para a rua buscar novos negócios para a tua empresa. Ele usa o homem que compra o tempo do outro. Pronto. Isso, mais ou menos esse. E eu vejo muito a questão do quanto eu me preocupo muito em comprar acesso. É um seminário que você vai, mas assim, eu brinco muito com um time de segurança que são um pouco quadrados. Eu digo, cara, a gente tem que ser mais redondo. Significa, não venda picolé para alguém que vende picolé. Eu tenho que andar num congresso de RH, um congresso de empreendedorismo. Eu não tenho que... Pouco eu me preocupo em andar nos congressos de segurança, que é importante eu estar andando para fortalecer a base. Sim. Mas se eu não criar conexões com o meu cliente-alvo, onde é que está o cliente-alvo? Em que bússola ele está? Eu estou andando para um lado, ele está andando para o outro. E às vezes o pessoal não se percebe em relação a isso.
muitas das vezes a gente está buscando ter acesso às pessoas que vão dar algum ensinamento, direcionamento, ou será uma grande parceria ao futuro. Eu acho que, como o Eric falou, sem sair da fábrica, do operacional da fábrica, ele não vai estar disponível para essas conexões. E essas conexões se salvam. Isso mesmo. Aí você falou de investimento, né? A gente vê os players da internet aí, como vários, Pablo Marçal, Flávio Augusto, Joel J. E ele fala justamente, o maior capital que você tem é você investir em conhecimento, cara. Em Exato. você se qualificar, investir em conteúdo, tá? Para poder você conseguir adquirir conhecimento, experiência. Novas ideias só vão vir nesse Somente começa a ciclo, né? fluir, você começa a deslumbrar um outro cenário, uma outra ideia. Senhores, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Então, assim, eu queria as considerações finais aí de cada um de vocês. Vou começar pelo meu amigo Sérgio Costa, tá? Dá um recado aí pro pessoal que está nos ouvindo. Pessoal, agradecer, né? Ao momento, agradecer o conhecimento, né? Sempre é bom você buscar conhecimento, né? E esse canal ele está se tornando essa fonte, né? Eu estou participando pela segunda vez, espero que em outra oportunidade eu seja novamente convidado para que Eu sou outra empresa, né? Eu fui para que os seus convidados eles transmitam conhecimento para mim. Isso é Cada vez ele vem por uma empresa. Exatamente, com certeza. Quem sabe, mas assim, agradecer ao Rosival, assim, ao nosso amigo Eric, ao Márcio, para que, assim, esse tema ele seja bem rico de quê? De segurança do trabalho, de documentação sólida para a tua empresa, de fortalecimento, abrir a mente para quê? Para novo negócio. Não é esperteza, não é querer abraçar o mundo, mas é querer o quê? Entender que as oportunidades aparecem para você. Agora você tem que estar preparado e você tem que ter o mínimo de conhecimento possível. Tá bem? Não adianta entrar naquele negócio e não ter conhecimento, né? Mas assim, parabéns, Rosival, aí, tá certo? Mais uma vez. E Márcio, parabéns, Eric, Obrigado. também. Eu acho que foi bastante enriquecedor. E da minha parte, só agradecimento E a o Deus. intuito desse canal, né, quando ele foi criado, né, que é o RP10 Cast, o seu canal de entrevistas e curiosidades. Muita gente perguntou, Rosival, tu vai seguir uma linha? Eu disse, não, eu não quero ter uma exclusiva. Por exemplo, eu sou do segmento automotivo, muita gente sabe que eu passei muito tempo aí no segmento automotivo. Trabalhei em alguma distribuidora, tal, enfim, tive meu próprio negócio. Mas assim, eu digo não, eu quero criar um canal, um conteúdo para que a gente consiga abordar vários temas, tá? Falamos sobre o carro elétrico, depois falamos sobre a crise no mercado de trabalho, né, de mão de obra, estamos falando aqui do empreendedorismo e segurança do trabalho. Já temos outro tema agora pronto para poder falar aqui, que é bem interessante. Não tem nada a ver com isso aí. Então, agora, qual é a grande semelhança de tudo isso aí? São conteúdos de qualidade que trazem relevância para você estar vendo e capturar alguma coisa. Claro, tem muita coisa que a gente falou aqui que muita gente sabe, mas tem algumas coisas que uma fala, isso é igual um congresso ou uma palestra que você vai, o cara fala 1 hora, 50 minutos ele fala que você sabe e 10 minutos ele fala de uma coisa que você nunca escutou e não sabia. Então aquilo ele dá um start em você, acende aquela luzinha e você, puta merda, ali você saiu com um nível de conhecimento a mais e ele pode ser decisivo para sua empresa. Tranquilo? Meu amigo Eric, suas considerações finais. Eu agradecer a você em primeiro lugar, né, Rosilão, por ter convidado a gente para vir aqui, a Sérgio, a Márcio, muito esclarecedor a fala de Márcio. Acho que para quem estava assistindo vai ouvir, tem muita coisa aí realmente que nós que estamos dentro do negócio, a gente não consegue mensurar a importância disso, do que nosso amigo Márcio estava falando aqui hoje. Mas quero agradecer, a nossa empresa está aí à disponibilidade de quem queira conhecer os nossos produtos, B2B ou B2C. E agradecer a todos que estavam assistindo aqui e um bom final de semana, um bom São João para todos. Beleza? Lembrando que lá em casa tem produtos, tem, viu? Sim, isso tá certo. Aí tem, né? Lá tem. É o slogan. Meu amigo Márcio, suas considerações finais. Primeiro agradecer estar com esse grupo tão seleto aqui de colegas, aí a chance de estar falando de segurança de uma forma diferente, prática, mais leve, direcionada e não colocando medo no empreendedor, Isso. no pequeno. Então, muitas vezes a gente fala, olha, se não fizer isso, vai ter a multa, vai ter aquilo. Então, se você quer falar um pouco mais ou discutir temas vinculados à segurança no trabalho, de forma diferente, desenvolvimento de liderança, é um pitch que eu estou fazendo aqui, me siga lá na Safety Ágil.
é uma forma que eu tenho de estar compartilhando aí e de forma de gratidão todo esse aprendizado que a cada dia a gente se soma hoje. Então, mais uma vez, obrigado e sucesso, Oswaldo. Parabéns aí por sua iniciativa. Isso. Ok, amigos, eu agradeço a participação de todos vocês, tá? E vocês que estão nos assistindo, tá? Dá um like como gostei, tá? Começa a seguir aqui o nosso canal, ok? E em breve estaremos com novo conteúdo aqui para vocês. Um abraço a todos. Eu queria só registrar, né? Não poderíamos deixar de registrar esse momento tão importante. Eu sabia que ele ia dizer isso. Hoje é o dia dos namorados, e assim, é um dia importante para todas as nossas esposas e a minha querida que está aí na área. Se vai aquele abraço e um beijo. A dedicação fortalecida. Eu vou mandar uma cópia para vocês. Um abraço a todos. Um abraço a todos.